Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Temos boas notícias. O Evangelho da salvação em Cristo Jesus, conforme se apresenta nos escritos de Mateus. O capítulo 9 fala de perdão, de cura, de restauração, de reabilitação. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Retornou para Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. É o que disse Jesus para um homem impossibilitado de se mover, de se locomover, né? Preso a uma maca. Homem que foi alvo da compaixão, do amor de quatro pessoas, né? Ao saberem que Jesus havia retornado para Cafarnaum, tendo conhecimento dos milagres realizados por Jesus Cristo, né, sabendo da maneira com que ele expulsava os demônios, purificava os leprosos, como ele restaurava a vista aos cegos, esses homens se compadeceram do amigo que sofria acamado e levaram esse paralítico até Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nesse texto, diz que vendo-lhes a fé, observando-lhes a fé, ou seja, Jesus de onde estava, né, vendo a atitude daqueles homens, essa cena é descrita aqui de uma maneira mais detalhada, né, em outro texto, em que esses homens, por conta da multidão que estava à volta de Jesus, né, na casa, não conseguindo entrar, porque não abriam espaço, estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus e não abriam espaço para que o doente fosse levado até Jesus. Esses homens subiram no telhado, né, retiraram a cobertura da casa e desceram a maca. Jesus, ao ver a fé, observando a atitude daqueles indivíduos, ele se volta para o doente, colocado diante dele, e fala: Tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Algumas pessoas ficam indignadas, né, preocupadas. Algumas pessoas ficam alarmadas, outros manifestam seu descontentamento. Naquele momento havia um grupo de homens ali também, chamados escribas, né? Um grupo político religioso aqui que tinha uma posição no sinédrio. E esses escribas, na verdade, nem todos estavam interessados nos ensinamentos de Jesus. Alguns o acompanhavam com a única intenção de tentar desacreditar, de tentar desdizer o que Jesus ensinava, procurando identificar alguma falha, algum erro, né, algum propósito oculto, algo que pudessem utilizar contra o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque o ministério de Jesus Cristo era um ministério dirigido pelo Espírito Santo. Não era sancionado pelo Sinédrio. Jesus Cristo não era um rabino oficial, por assim dizer, né? Ele não era detentor de credenciais do Sinédrio para ou de alguma das escolas rabínicas da época, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, proclamava a mensagem do reino dos céus ao povo de Deus. A presença do Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo, a maneira com que a palavra de Cristo Jesus ganhava a consciência, a vida das pessoas e, mais importante, como transformava, como trazia à tona a verdade daquelas pessoas. Porque a verdade do Evangelho foi levado também aos gadarenos um pouco antes, na outra margem do rio. E os gadarenos, vendo dois homens que viviam nos sepulcros, nas trevas, diante do gracioso amor de Deus, diante da visão de duas vidas restauradas, o que eles decidiram é: mestre, vá embora, não fique conosco. A mensagem do Evangelho, ela expõe a verdade do ser humano, do íntimo do coração humano.
da mente, das convicções. E algumas pessoas, de fato, não se interessam pelo Evangelho. Algumas pessoas não estão interessadas em salvação, em redenção, em perdão. Algumas pessoas não estão interessadas em habitação celestial, na vontade de Deus, no amor de Deus, nos decretos de Deus. Algumas pessoas querem simplesmente viver as suas vidas da maneira como a vida se apresenta, aproveitando ao máximo ou ao mínimo, não nos convém julgar. Só não tem interesse em questões espirituais. Se interessam por muitas outras atividades humanas, mas quanto à natureza espiritual do ser humano, elas não ligam. Alguns teólogos aí você vai encontrar, né? Alguns falam que é impossível resistir. Essas discussões aí são muito interessantes, são exercícios mentais assim bastante interessantes para quem está disposto a refletir sobre perspectivas doutrinárias, teológicas. Mas o fato é, pessoas resistem. O ser humano é capaz de resistir. Algumas pessoas não se interessam pela verdade. Algumas pessoas não se importam com a verdade. Né? Muitas pessoas prefeririam que a verdade fosse ocultada, deixada de lado. Não querem correr o risco de assumir o compromisso, a responsabilidade para com Deus, no que diz respeito a uma vida alcançada pelo amor e pela graça de Deus. Porque será alcançado pela consciência de que vivemos e nos movemos em Deus, pela misericórdia, pela graça, pela compaixão, pelo amor do eterno Deus, ela envolve certamente em nossas consciências, em nossas mentes, a verdade de que somos responsáveis para com esse Deus. E que devemos, a partir de então, tomar decisões que busquem manter essa harmonia, essa comunhão, essa paz. Algumas pessoas preferem ignorar o próprio Deus. Né? E nós vemos aqui que Jesus, ao dizer para esse paralítico seus pecados estão perdoados, por que Jesus disse que os pecados daquele homem estavam perdoados? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estudando os textos do Antigo Testamento, estudando a maneira com que o sistema sacrificial foi estabelecido com o objetivo de substituição, né? O sacrifício pelo pecado era um substituto ao pecador, né? Que apresentava um substituto, ou substitutos, ofertas, sacrifícios a Deus. Isso remonta à verdade de que o Filho de Deus se fez pecado por nós, sofrendo a punição pelos castigos. A, a execução do juízo, do julgamento, da condenação. Não é só a condenação no caráter condenado, mas a justa execução da sentença em relação ao pecado que habita na humanidade, ou praticado pela humanidade, foi totalmente punido em Cristo Jesus. Por isso, Jesus já antecipa para aquele homem: tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Estão perdoados não é tanto por quem, é em quem. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, porque é nele que nós vivemos e existimos e nos movemos. É a ele que nós estamos unidos. Ele é o nosso Senhor. Falamos aí da unidade da raça, né? Como Adão foi o pai da raça humana, Cristo é o redentor da raça humana que caiu em Adão. O pecado que aflige a humanidade não diz respeito só aos nossos atos e aos nossos erros, diz respeito também a sermos um com Adão, sendo ele o pai. O fracasso de Adão foi o fracasso de toda a humanidade. Você pode dizer, isso não é justo, não é justo que sejamos punidos pelos erros que não cometemos. Nós somos punidos pelos erros que cometemos, pelos erros dos quais nós participamos. Né? E essa questão da unidade da raça aí não é aceita por todo mundo. As pessoas, principalmente por conta aí das novidades
que não são novidades, né, na perspectiva política, uma visão rasteira aí da fé, da espiritualidade, né, que permite a manipulação político-religiosa, social e econômica. Algumas pessoas discordam de que a raça humana é uma. Nós somos uma única raça, todos descendentes de Adão. Todos descendentes de Adão. Eu creio nisso, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Algumas pessoas não gostam dessa ideia, né? Não gostam da ideia, da verdade de que a humanidade, ela é também uma irmandade, uma fraternidade, uma família terrivelmente infeliz, né? Mas em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de participarmos de uma nova humanidade, de uma humanidade resgatada do pecado, de uma humanidade que vai além das limitações do seu primeiro pai, que foi Adão, e que em Cristo Jesus restaura o propósito, a identidade, toda a potencialidade a nós concedida, conferida por Deus no momento da criação. Em Cristo Jesus há uma restauração, uma renovação, há uma reunião. Em Cristo Jesus há uma nova família humana, redimida, resgatada. Todos fazem parte? Nós não vamos entrar nessas questões agora se todos fazem ou não parte dessa nova humanidade. O fato é que Deus proveu, Deus providenciou a restauração, a reconciliação da humanidade caída com Ele em Cristo Jesus. O conceito de espiritualidade cristã é de uma humanidade redimida, né? De uma humanidade restaurada, é um conceito que vai além de nação, de povo, de clã, de tribo, de família, né? É uma identidade única para toda a humanidade diante de Deus através da fé em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que nós podemos concluir, mas que nós temos e sempre teremos uma terrível dificuldade para implementar e para viver. Tá? É uma verdade espiritual, tem um valor, tem um peso eterno, mas nesta vida, na nossa existência, que se processa ainda debaixo da influência e do poder do pecado, nós não conseguimos contemplar isso daí, nós não conseguimos experimentar, experienciar. Nós somos apegados muito a questões de cultura, de valores sociais, né? De momentos econômicos, políticos, que acabam criando um certo embaraço para a nossa maturidade, para o nosso crescimento em Cristo Jesus. É possível experimentarmos mais de Deus, é possível experimentarmos mais nas nossas vidas dessa comunhão gratuitamente oferecida por Cristo Jesus? Eu creio que sim. Não só creio que é possível, mas acredito que é imprescindível, que é fundamental que que nós nos dediquemos a dar um passo além nessa comunhão, nessa convicção, nessa fé, de maneira que as nossas vidas sejam alçadas a nível, a um estado de comunhão mais intenso, para que possamos experimentar na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, todos os benefícios conquistados por Cristo Jesus em nosso favor. O cristianismo hoje é uma religião sob ataque. O cristianismo hoje é a religião que está sob mais intenso ataque. E eu não falo nos países comunistas, eu não falo no, nos países imperialistas, eu não falo no mundo islâmico ou no mundo budista, né, ou no mundo das religiões lá hindus. Não, o cristianismo é a religião que está sob mais intenso ataque no mundo cristão. Na sociedade aí chamada ocidental, Europa, Américas, que sempre tiveram aí o interesse em se apresentar como cristão. E hoje
há uma grande movimentação política, ideológica, econômica, tentando desconstruir a verdade do cristianismo. Algumas portas se abrem, mas eu entendo que as portas que se abrem são portas que o próprio inimigo abre para que os cristãos se dediquem a se apresentar, a lutar, mas verdadeiro é justo, a política é uma atividade justa, correta, mas muitas vezes se dedicando a combater o mal usando as armas, as armas oferecidas pelo poder dominante, o cristão entra numa batalha tola, inútil e fútil, porque o poder que habita na Igreja de Cristo, que é o poder da presença do Espírito Santo, o Espírito de ressurreição e vida, vai muito além de toda e qualquer manifestação de autoridade política ou de poder político que este mundo possa oferecer. A credibilidade, o respeito, o poder da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ele se expressa para a humanidade de um modo geral quando os cristãos vivem como cristãos, quando os cristãos, pela graça de Deus, conseguem testemunhar de maneira plena, de maneira viva, de maneira a abundar, a transbordar, a ir além de si. Quando permitimos que este Espírito que nos renova, que nos restaura, que nos fortalece, que nos conduz, se manifeste através das nossas, aí eu falo como igreja, né? Através das nossas vidas, da nossa fé, do nosso testemunho, das nossas ações, aí a fé viva cria o impacto necessário. Perseguição, né, tentativa de acabar com a fé não é novidade nenhuma. A fé cristã esteve sob ataque durante muito tempo. E grande parte dos estragos causados à fé cristã, eles ocorrem dentro do cristianismo, principalmente pelos próprios cristãos. A igreja não tem sido cuidadosa no que diz respeito a apresentar-se santa e sem mácula. Não tem sido. Não tem sido nem um pouco cuidadosa. Os dias atuais, em que as pessoas questionam muito os costumes mundanos, né, como se o mundano, como se aquele que não tem um compromisso com Deus ou com a fé, fosse obrigado ou pudesse ser obrigado a viver de maneira a agradar a Deus. Quem tem fracassado e vergonhosamente em dar um bom testemunho no que diz respeito à graça salvadora de Deus em Cristo Jesus tem sido a igreja. A mensagem de poder que pode transformar vidas, inclusive as nossas, é a mensagem do Evangelho. E a igreja tem negligenciado muito, muito e muito. Daí a ausência de poder verdadeiro. Há muita propaganda, há muita coisa estranha nos dias de hoje, apresentado como cristianismo, como movimento cristão, mas o poder transformador do Espírito Santo em testemunho da pregação do Evangelho, sendo ele aquele que move e aquele que vivifica a palavra de Deus, isso é algo que a igreja negligenciou e hoje eu creio que por Deus está sendo convidada à reflexão, ao arrependimento, à humilhação diante de Deus e à busca séria por essa comunhão, a disposição de convicção, de aprimoramento, de desenvolvimento de um caráter cristão, como indivíduos e como igreja, e como corpo de Cristo. Os fariseus, aqui os escribas, os políticos religiosos que estavam ali sondando o ministério de Cristo, né, ao ouvirem ele dizer para aquele infeliz, porque a situação é infeliz, né? Os teus pecados estão perdoados, ficaram indignados, né? Fizeram aquela carinha de, em seus pensamentos, né? Blasfêmia. O povo que busca pecado
na vida dos outros é o religioso profissional, ou racinha desgraçada. Ele não se aprimora, ele não se quebranta, ele não vive aquilo que ele declara e ainda tenta atrapalhar aqueles que querem. Ainda está lá para perturbar. Está lá para tentar criar embaraços, como se estivesse ali, né, numa posição de julgar a pregação de Jesus, como se pudessem avalizar as atitudes de Cristo Jesus. E quando Jesus declara o perdão na vida daquele pecador, eles ficam indignados, porque somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, né, conhecendo o caráter, conhecendo a natureza. Algumas pessoas falam, Marco, tem dom de adivinhar pensamento? Bom, se existe eu não sei, mas na minha opinião seria um dom completamente inútil, né? Porque a maioria das pessoas não tem muita coisa na cabeça, né? Pensa conforme o momento, o movimento. Você está conversando com ele, passa um avião, aí ele vai pensar no avião, no combustível, no preço da passagem. Jesus aqui não é só a questão de saber o que aquelas pessoas estavam imaginando ou querendo dizer ou expressar, conhecendo o caráter daqueles indivíduos, conhecendo a índole, sabedor da má fé, da maldade que habitava na mente, no coração daqueles indivíduos. E Jesus levanta um questionamento, dirigindo-se diretamente a, a esses religiosos aqui. Por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Jesus lança, na verdade, um desafio. Jesus lança um desafio. Se vocês estão indignados porque eu estou perdoando o pecado, o que é mais fácil dizer? O que seria mais conveniente? O que seria menos consequente? O que traria menos responsabilidade? Eu dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? Porque no universo das palavras, no mundo das palavras, dizer para uma pessoa, tenha fé, os teus pecados estão perdoados. Amém, irmão. Eu creio em Deus. Eu creio em Cristo Jesus. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados. Eu acredito nisso. Eu tenho servido a esse Deus, a esse Cristo. Estou aqui aflito, acamado. Posso levantar? Porque você está me dizendo que os meus pecados estão perdoados? Os meus pulmões vão funcionar normalmente de novo? Porque os meus pecados estão perdoados? As minhas pernas voltarei a caminhar porque os meus pecados estão perdoados? Eu vou voltar a enxergar hoje porque você veio aqui me dizer que os meus pecados estão perdoados? Há um lapso, há uma distância, há um universo muito grande entre as palavras de Cristo Jesus e os efeitos que ela produziu, que as palavras de Cristo produziram na vida de homens e mulheres, e entre as nossas palavras, repetindo, replicando, reapresentando as palavras de Cristo Jesus. Jesus ataca aqueles homens com a verdade. Eu não sou mais um tagarela. Não sou mais um ensinador. Eu sou aquele que veio para cumprir a palavra de Deus. Se eu estou dizendo que os pecados deste homem estão perdoados, é porque ele está perdoado. Levanta e anda. E Jesus diz aqui, ó, entretanto, para que saibais que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se o homem, partiu
para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Jesus Cristo pode perdoar pecados? Jesus perdoa os pecados. Jesus ele é a provisão de perdão de Deus para os nossos pecados. Quando ele dizia para o leproso, fica purificado, seja puro, aquela vida era purificada. Quando ele dizia para os demônios, saiam dessa vida, aquela vida ficava liberta, livre daquela opressão, daquele presente. Quando ele dizia para o paralítico, levanta e anda, os seus pecados estão perdoados, o paralítico levantava e andava, porque os pecados daquele homem estão perdoados, como os nossos estão perdoados. Como os pecados da humanidade toda. A provisão de perdão em Cristo Jesus foi completa, foi plena, foi absoluta. Nós temos os nossos cegos redimidos, graças a Deus. Nós temos os paralíticos redimidos, salvos, graças a Deus. Mas nós não temos vivido plenamente a graça e o poder dessa mensagem de salvação, de cura e de restauração nas nossas vidas. Não sejamos cínicos, não sejamos presunçosos, não sejamos arrogantes, como igreja, imaginando que estamos expressando de maneira adequada, de maneira plena, de uma maneira absoluta, a verdade e o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, Marco, nós sabemos que depende da fé. A fé não pode ser um pretexto para a ineficácia da mensagem. A fé não pode ser um pretexto para a falta de poder na vida daqueles que a proclamam. A fé não pode ser uma desculpa. Porque nós temos pessoas, homens e mulheres de fé, sofrendo. E sofrendo muito. Nós temos curadores aí, volta e meia, internados. Pessoas que vivem de proclamar, de falar de um suposto avivamento, à beira da exaustão física e mental. Alguns até tomando medicamento, precisando de internação, precisando de repouso. Porque a nossa vida, como cristãos, não tem expressado adequadamente a comunhão proposta pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aí nos escondemos, tal qual os escribas aqui. Aí nos escondemos atrás das confissões religiosas, dos movimentos, das questões doutrinárias, das divergências teológicas, né? Das questões políticas, das questões sociais. Ah, porque este momento a igreja está passando por um período de apostasia. Você é um apóstata. Se aceita que o Evangelho de Jesus Cristo não é tudo que ele disse que é. Apostatar da fé é aceitar viver uma fé que não é aquela proposta pelo Deus gracioso que providencia a nossa salvação em Cristo Jesus. O paralítico aqui ouviu, obedeceu e pegou a maca e foi embora. Certamente cheio de júbilo, de alegria, glorificando a Deus, e deixou lá os escribas enfrentando o seu vazio intelectual. Deixou lá os políticos religiosos lá com o seu discurso de antagonismo, buscando prevalecer o tempo todo, cegos para a realidade de que Deus não é prisioneiro de confissão religiosa, de instituição religiosa, de movimento religioso. O jovem Estevão disse
E disse muito bem, citando os profetas, Deus não tem como construir uma habitação para Deus. Quando nós escolhemos a temática da proclamação do reino de Deus, do reino dos céus, é porque nós conhecemos todas as distorções que foram feitas em relação a isso. Não foi só os judeus que, em algum momento, ao construírem ou reconstruírem os templos, imaginaram e conceberam como sendo o lugar da habitação de Deus. O templo é o testemunho do pacto, da aliança. No Santo dos Santos havia uma promessa feita por Deus de ali se manifestar, pelo menos uma vez ao ano, por conta da presença do sumo sacerdote no dia da expiação, no dia da confissão e do perdão. Mas isso nunca fez de Deus um refém daquele lugar. Também não adianta imaginarmos que os templos cristãos são uma referência obrigatória à presença do Espírito Santo, à presença de Deus. Como se funcionassem como um tipo de para-raio espiritual, porque tem seu belo prédio, a construção, né, toda uma estrutura, o Espírito Santo tem que se manifestar ali. Não, não tem, nunca teve. Nunca se viu obrigado e nunca será. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre toda a sua criação. Começa no nosso íntimo, no nosso ser, e se revelará plenamente no dia de Cristo Jesus. Não há reino sem o rei. Não há reino sem o rei. Nós somos súditos. A ideia de construir um templo para Deus, uma cidade para Deus, um estado, um país, uma nação, um mundo em que Deus possa habitar e revelar a sua presença, é arrogância, presunção humana, como se nós fôssemos capazes de construir ou edificar estruturas que suportassem ou que agradassem o Deus Santo e Todo-Poderoso. Ao passo que, na vida daqueles que se submetem a Ele, a Deus, que se dedicam, que se devotam, que se humilham, Ele promete habitar. O Senhor Deus promete e garante que fará da igreja a sua habitação. Edifício santo. Vidas santas, vidas transformadas, vidas santificadas. Não estou dizendo que nós não devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que nós devemos pregar ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, conscientes da nossa absoluta falta de poder e autoridade que se revela nos dias de hoje. Conscientes da nossa total dependência da ação do Espírito Santo na vida de todos, para que a verdade de Deus se revele à humanidade que necessita. Desculpas e pretextos não enganam a mais ninguém. O desafio do cristão hoje é mostrar-se cristão. É testemunhar de Cristo Jesus em sua vida, através da sua vida. E aqui está a oportunidade oferecida por Cristo Jesus a todos, indistintamente. O perdão dos pecados. O livrar a mente, a consciência do sentido, do sentimento, da convicção de culpa decorrente de uma natureza pouco compatível com a vontade de Deus. Não são apenas os pecados do mundo que Cristo levou sobre si. Cristo suportou os pecados da igreja, os pecados dos cristãos. Esse discurso, essa narrativa de perdão e de redenção
é uma fórmula que mantém a dinâmica de fé e de comunhão para as nossas vidas. Deus te abençoe e te traga paz, querendo Ele, retornaremos em breve.